A exposição que apresento aqui nasce de um projeto de investigação que foi iniciado em 2013, quando estive aqui numa residência artística em Barcelona, chamada Bard Project, e foi a primeira vez que tive conhecimento sobre a Escola Moderna. Penso que será necessário oferecer um pequeno contexto histórico sobre a Escola Moderna, que é fundada em Barcelona em 1901, na Calle de Bailén, número 56, fundada por Francisco Ferrer y Guardia. No início do século XX, Barcelona é uma cidade que é conhecida como uma cidade de grandes revoluções estéticas e culturais e tecnológicas, que são inebriadas por uma expansão do capitalismo e do imperialismo. Mas Barcelona também é conhecida, nesta altura, como a cidade das bombas, a cidade dos anarquistas, de terrorismo, de condições opressivas de trabalho, de discriminação e fome, de intervenções militares violentas e repressão religiosa. E é neste contexto que devemos reconhecer a importância de La Escola Moderna e o projeto de Francisco Ferrer y Guardia, que, como sabemos, é uma escola que levará um ensino inspirado no pensamento livre, praticando a educação entre ambos os sexos e diferentes classes sociais, insistindo na necessidade da higiene pessoal e higiene social, negando exames e todo um sistema de prémios e castigos, abrindo a escola à dinâmica da vida social e laboral. Era um corte verdadeiramente revolucionário com os métodos tradicionais, porque em Espanha, neste momento, havia uma tendência para converter a escola numa poderosa ferramenta de controle social, como uma introdução aos pensamentos nacionalistas e imperialistas da sociedade industrial e capitalista. E temos então aqui uma dificuldade peculiar, como reconhece Karl Marx, na Associação Internacional do Trabalhador, em 1868, Marx debate com este problema. Primeiro, é necessário uma reforma social de forma a estabelecer um sistema educativo adequado. Mas, por outro lado, é necessário um sistema educativo adequado de forma a criar uma reforma social. E para Francisco Ferrer, parece claro que é através da educação que se vai chegar a esta revolução social. Y esta será feita da seguinte manera. Me ocupo de las partes en castellano. No tenemos que rectificar una tilde de nuestra obra hasta el presente. Es nuestra convicción íntima, cada vez más intensa, de que sin una absoluta reforma de los medios educadores no será posible orientar la humanidad hacia el porvenir. A ello vamos. Por medio de escuelas, donde pueden crearse escuelas, por medio de nuestros libros, cuya biblioteca aumentaría tras día, intensificando la difusión de las verdades demostradas por la ciencia, por medio de la palabra, en conferencias que llevan a los cerebros a la luz de la verdad contra los errores tradicionales, por medio de este boletín, donde adquieren vida nuestras aspiraciones, para que la serenidad del estudio pueda tener su influencia por el vehículo de la palabra escrita. Então, a Escola Moderna de Francisco Ferrer é uma extensão à tendência do que se ensinava nesta época. E Barcelona era uma cidade em rápida expansão industrial, com um movimento obreiro mal organizado. E Ferrer decide implementar uma educação racional e científica para uma mudança social radical. E esta sensibilidade pedagógica, despojada de tradições e convencionalismos, se enlaça com o ideal de emancipação do ser humano que é próprio das correntes de pensamento libertário.
La misión de la escuela moderna consiste en hacer que los niños y las niñas que se lo confían lleguen a ser personas instruidas, verídicas, justas y libres de todo perjuicio. Para ello, sustituirá el estudio dogmático por el razonado de las ciencias naturales. Excitará, desarrollará y digerirá las aptitudes propias de cada alumno, a fin de que con la totalidad del propio valer individual no solo sea un miembro útil a la sociedad, sino que, como consecuencia, eleve proporcionalmente el valor de la colectividad. Para Francisco Ferrer, a pedagogia era uma ferramenta para uma revolução pacífica e uma experiência educativa que viria a desenvolver o pensamento livre e uma sociedade mais justa. E a ideia não era simplesmente para a sociedade espanhola, mas sim como um modelo de educação para toda a humanidade. Não é? Na última semana de julho de 1909, uma série de confrontos sangrentos entre o exército espanhol e a classe obreira de Barcelona, com o apoio de anarquistas, socialistas e republicanos, traz fogo à cidade, e isto é conhecido como La Semana Trágica. E os distúrbios, apesar de má organização, foram principalmente antimilitaristas, anticoloniais e anticlerical. E conventos foram queimados e as sepulturas nos cemitérios foram esvaziadas, como vemos na imagem. E Francisco Ferrer y Guardia é acusado de ser o instigador da revolta, num processo completo de arbitrariedades e irregularidades, onde num tribunal militar, onde não existe qualquer evidência para a sua acusação, é declarado culpado e é fuzilado na prisão de Montjuïc no dia 13 de outubro de 1909. A execução de Ferrer indigna várias capitais da Europa, levantando uma afluência de protestos e curiosidades. Novas escolas abrem, especialmente na América do Sul e nos Estados Unidos. E desde a sua abertura em 1901 até a execução de Ferrer em 1909, a Escola Moderna foi muito ativa na edição de livros, com o fim de ampliar a biblioteca e proporcionar novos materiais escolares. E isto é realizado porque Ferrer acha que nenhum dos livros, dos manuais escolares de outras escolas poderiam ser usados para a Escola Moderna. E nas publicações da Escola Moderna encontram-se livros como A Origem da Vida, História de la Tierra, Evolución de los Seres Vivos, Evolución de los Mundos, Evolución Superorgânica, assim como outras obras que oferecem uma visão crítica sobre patriotismo e colonização, como o livro que vem, Patriotismo and Colonization, Qual é la Pátria del Pobre? O livro de histórias Las Aventuras de Nono, ou ainda Tierra Libre, de Juan Grave. E durante a minha investigação nos arquivos da Escola Moderna, achei curioso não encontrar referências diretas sobre a educação artística na Escola Moderna. E questionei porquê essa omissão. Será que num programa tão racional e científico não haveria lugar para o ensino de arte? Quais as considerações sobre a arte e sobre o artista na sociedade? Poderia a arte ser utilizada como uma ferramenta com fim a uma transformação e revolução social? Poderia a arte contribuir para o desenvolvimento de um pensamento livre? Qual seria o papel do artista na formação de uma nova sociedade? E, caso a Escola Moderna tivesse, de facto, incluído um livro de arte, quais seriam os artistas, ou os textos, ou os autores que seriam elegidos pela Escola Moderna?
Também, no ano passado, visitei o Museu Nacional de Educação e Centro Nacional de Documentação Pedagógica em Rouen, em França, onde encontrei um arquivo muito grande que cobre mais de 3 séculos de material educativo da Europa Ocidental. E a minha pesquisa no museu resultou em mais de 700 fotografias a livros, postais, textos, manuais dos alunos, material didático, etc. E apresento aqui alguns exemplos de imagens de salas de aula de desenho, dibujo, entre 1900 e 1910. Este é um curso de desenho, de dibujo, em França. Isto é uma aula para meninas, sim. Outra aula para meninas, esta é uma fotografia da Suécia, de 1902. Escola primária em França. Mais uma aula de arte. Vemos muitos exercícios de modelagem, não é? E há um livro que não é uma exceção, há muitos livros como este, mas que eu achei muito curioso. Chama-se Bébé Artiste, Bébé Artista, e está repleto de exercícios deste género. Este livro é de 1901. É um livro para ser usado na sala de aula, onde a criança primeiro aprende a fazer linhas verticais, horizontais, oblíquas, e depois consegue construir algum tipo de ornamentos. Já consegue construir uma estrela, uma porta. Finalmente chegamos às linhas curvas. Pronto, isto era o tipo de exercícios que eram promovidos no início do século XX. E isto é um texto de um professor de arte, onde explica o porquê deste tipo de atividades. Estas aulas vão contribuir para o conhecimento do aluno para as várias expressões geométricas, as linhas, os ângulos, as curvas, no sentido e um sentimento de retidão, ou seja, no sentimento de justiça, de disciplina. Não? E aqui parece-me curioso que a educação artística, nesta época, estava principalmente interessada em promover uma disciplina técnica. Esta parece-me ser uma questão moral, assim como estética. A disciplina da mão que desenha está relacionada com a disciplina do corpo e da conduta moral em geral. Daí muitos destes manuais escolares estarem repletos de exercícios em como desenhar uma linha vertical, uma linha horizontal, diagonal, etc. E é também necessário ter em conta que este tipo de ensino era uma ajuda para a preparação dos alunos para a sociedade em que se inseriam, que é uma sociedade industrial. E, como tal, habilidades necessárias seriam, de forma a realizar um trabalho eficiente, seria muita repetição, ganhar experiência de trabalho, etc. A questão é, será que a escola moderna seguiria o mesmo modelo? Aqui está uma cópia do Boletim da Escola Moderna, que é uma pequena revista publicada pela Escola Moderna. E no dia 1 de julho de 1909, a última revista que é publicada abre com um artigo intitulado "Y el arte", que depois... Trata-se de publicação de um excerto de Peter Kropotkin,
que é um filósofo anarcocomunista, onde alega que a literatura, a ciência e a arte devem ser cultivadas pelo homem livre de forma de o emancipar de um Estado repressivo. Sabemos também que em La Escola Moderna havia uma atividade de manualidades, embora não se conheça que tipo de exercícios é que se promovia. E há mais outros exemplos no boletim, pequenos excertos, onde autores falam da relação entre a arte e o seu caráter educativo com a finalidade de desenvolver o gosto artístico da criança. Ou seja, a educação artística talvez tenha feito parte da escola moderna, mas com a sua história tão curta nunca foi implementado ou não temos um livro. E o meu projeto, que é esta exposição e que é o livro, que é uma peça central da exposição, é um exercício onde eu tento perceber e interpretar qual seria a educação estética da escola moderna. É uma tentativa de voltar atrás no passado e alterar o destino da história. É uma tentativa de criar um livro que talvez seja um livro perdido, ou um livro esquecido, olvidado, não é? Ou um livro que não teve tempo de ser publicado. Houve material no livro que foi muito fácil de encontrar, como textos de Peter Kropotkin ou Paul Rodin, textos que já teriam sido publicados pela Escola Moderna. Todavia, esta seleção nem sempre foi fácil. Um dos paradoxos surge exatamente com a definição do movimento modernista em Espanha, visto que o único conceito que talvez una este movimento seja um conceito de inovação. Por um lado, temos artistas modernistas como Santiago Rossinol e Ramon Casas, são artistas de Barcelona, que usam o termo modernista para descrever tudo o que é novo, contemporâneo e moderno, rejeitando tudo o que fosse antiquado. Por outro lado, temos artistas como António Gaudí, que se opuseram ao que chamam arte decadente e ao modernismo anticlerical, mas que também manifestava um interesse nas possibilidades do desenvolvimento tecnológico e industrial da época, desde que com uma apreciação pelas tradições e crenças cristãs. Há uma diversidade enorme de pensamentos artísticos nesta época e é uma tarefa muito injusta de tentar decidir, julgar o que será condenado ou o que será celebrado pela escola moderna. Por isso, convido-vos a fazer um exercício cronológico. Vou-vos mostrar o material diverso que poderia fazer parte ou não da escola moderna, ok? (1884) é a primeira vez que o termo modernista é usado numa revista lavense. 1885, Gaudí começa La Sagrada Família. 1888, Exposição Universal em Barcelona. 1889, Paul Signac escreve numa carta a Vincent van Gogh, em inglês: I've been working on the plates of a work that was ordered from me in collaboration with Mr. Charles Henry. Perhaps you've read certain of my collaborators' articles in the Revue d'Independent. It's a book on aesthetics of shapes, whose measurements and angles can be studied by means of an instrument. With this instrument, one then sees if a shape is harmonious or not,
This will have a great social bearing, above from the point of view of industrial art. We are teaching the art of seeing correctly and beautifully to apprentice workmen, whose aesthetic education has only been conducted up to now by means of empirical formula and dishonest or silly advice. – 1890, Santiago Rocinol pinta Café de Montmartre. 1890, Seurat, A Sunday on la Grande Jatte. 1891, num artigo intitulado Arte e Anarquismo em La Revolta, Paul Signac escreve: Justice in sociology, harmony in art, the same thing. – 1892, o arquiteto Louis Sullivan escreve Ornament in Architecture. I take it as self-evident that a building, quite devoid of ornament, may convey a noble and dignified sentiment by virtue of mass and proportion. It is not evident to me that ornament can intrinsically heighten these elemental qualities. Why, then, should we use ornament? Is it not a noble and simple dignity sufficient? Why should we ask more? 1893, forma-se Le Cercle Artistique de Saint-Luc, composto por um grupo de artistas e arquitetos, tradicionalistas e católicos, no qual se inclui António Gaudí. 1895, primeiro filme dos Lumière Brothers. 1896, Ramon Casas, Miguel Utrillo, Pero Romeu e Santiago Rocinol abrem El Quatre Gats, em Barcelona. Para a decoração de uma das paredes do café, Ramon Casas pinta Ramon Casas e Pero Romeu em um tandem. 1897, Que es el arte? É uma pergunta de Tolstói que explora no ensaio que se torna muito influente para os libertários espanhóis. Nos finais do século XIX, grupos libertários estavam interessados em conectar a arte com as pessoas, com la gente, tratando de destruir o estatuto da obra de arte como um objeto de usufruto exclusivo para as classes ricas e como um produto exclusivo, em vez de ser um direito a ser desfrutado e criado para cada indivíduo, retornando a arte às suas raízes populares. Seguindo esta praxis artística, poderíamos dizer que os libertários cultivavam uma arte político-social, dando à arte a missão de cultivar a moral e construir uma sociedade justa, deixando ao descoberto os males do capitalismo e assim deixar uma visão otimista de um grande futuro para a humanidade. Todavia, denunciar a opressão social não seria suficiente como um tema de arte libertária. A arte também deveria fomentar um espírito de rebeldia, incitando aos trabalhadores a libertarem-se da situação de exploração e inspirá-los a tomar armas e lutar. El arte tiene que ser rebelde, afirma um folheto de propaganda de Arte e Rebeldia, revelando que a missão principal da criação artística era se rebelar, a rebelar-se. Ramon Casas pinta La Carga. František Kupka, L'Argent. 1900, primeira exposição de Pablo Picasso em El Quatre Gats. 1901,
Ramon Casas substitui a pintura em El Quatre-Quatre para Ramon Casas e Pere Romeu em um automóvel, sim? Provavelmente porque o coche se considerou mais apropriado para o século que acaba de começar. Gauguin and the Gold in Their Bodies. Abertura da Escola Moderna. 1902. Voyage to the Moon, Georges Méliès. Encerramento de El Quatre-Quatre. 1905. Le Maire, Claude Debussy. Matisse, Joy of Life. 1905. Einstein estabelece teoria da relatividade. 1907. Las Meninas d'Avignon, Pablo Picasso. 1908. I'm trying to speak in Spanish, I'm sorry. Henri Matisse pinta Harmonia in Red. 1909. Suzanne, de Alexander Archipenko. Mesmo ano, Manifesto Futurista e execução de Francisco Ferrer y Guardia. Última parte. O livro e a arte é um livro didático e é um livro de consulta. É um livro que ficaria muito mal se estivesse em cima de um plinto de uma exposição ou se estivesse protegido por uma vitrine. Na minha opinião, o livro tem de ser visto como um convite de entrada, como um ponto de partida. Desde a publicação do livro à instalação que temos aqui no Espaço 13, desde o curso para professores e este tipo de conversas, Charles, o meu projeto tenta resistir categoricamente à produção de um objeto final, querendo, em vez disso, promover a potencialidade na ausência. Neste caso, como a ausência de um livro artístico na escola moderna se pode tornar num espaço de produção e de projeção artística, como uma ausência de um objeto artístico nos faz questionar sobre a precária fronteira entre o objeto de arte e a sua possível aplicação. A ausência do objeto artístico, eu refiro-me às cecilhas e às mesas que têm uma dualidade, como objeto artístico, mas como objeto útil. Há também uma outra ausência, ou pelo menos um uso restrito, de imagens na exposição, ou uma certa economia quando se as tenta construir, como, por exemplo, a mobília que temos na exposição, ou uma imagem que é feita com um chiclete por baixo da mesa. A ausência, como algo libertador para o artista, como aqui gostaria de propor, não é uma atividade de inércia ou de negligência, mas sim uma atividade de constante participação e performatividade, que resiste à tentação de um produto final, de um the end, or happy end. Questiono se não terá sido também esta uma das considerações que levou o coletivo Azatea a chamar este grupo de propostas Lesson Zero. Este livro que produzi continua a ser um elemento de estudo, mas já não sou o editor ou o professor que escolhe os textos ou as imagens, mas sim a aluna ou a estudante que agora os quer interpretar. No início eu mostrei um vídeo, agora vemos a imagem de uma instalação, e esta é uma das obras que eu realizei durante o processo de investigação sobre a escola moderna. E é um vídeo que refere uma outra obra de um artista, Paul Signac. Esta é a imagem original e, como vem a alteração. Esta obra chama-se
Opus 217, Against the Enamel of a Background Rhythmic with Beats and Angles, Tones and Tints, Portrait of Mr. Félix Fénéon in 1890. Foi uma obra que no início me surpreendeu, achei bastante peculiar, quase horrível. E foi o ponto de partida para descobrir mais sobre o movimento neo-impressionista, que muitas vezes é descrito como um fascínio pelo estudo de ciências da percepção, ciência e ótica, e o que é menos conhecido do neo-impressionismo é que também era um gesto estético que atacava as estruturas sociais e que inspirava a revolução. Muitos dos artistas neo-impressionistas são anarquistas. Pouco sabemos do porquê desta obra. Podemos especular que significa o que significa o fundo, como a possível representação de uma explosão de uma bomba anarquista, não é? É a representação da revolução anarquista em potencial. Para mim, na minha obra, que tem um título mais curto, chama-se Against the Enamel, não segue de forma alguma, a mesma ideologia política de Paul Signac. Em vez disso, o que me interessa é pensar no seguinte, é imaginar o seguinte. Se, em vez de Cézanne, se fosse Paul Signac que fosse considerado o paradigmático artista modernista, o símbolo emergente do modernismo, a história da arte do século XX seria dramaticamente diferente. Por exemplo, a agência política do neo-impressionismo não seria ignorada da nossa memória coletiva. É claro que fazer este tipo de imagem é completamente utópica e é historicamente incorreta, mas para mim não me interessa tanto a moral desse tipo de gesto, mas sim considerar esse como mais um espaço de potencial criativo para mim. E é com isso que eu tenho vindo a trabalhar agora. Obrigada. Graças.